Mateus capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, fale assim, fariseus. Escribas. Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Irmãos, Jesus veio na terra, fazia milagres absurdos, ressuscitava mortos, curava os enfermos. Ele não tinha sabedoria, ele era a sabedoria. Era a sabedoria, ele é a sabedoria em pessoa. Ele fazia coisas que ninguém fez. E um dia, se você tivesse um momento para perguntar algo para o Senhor, para aprender dele, para pedir para ele, você iria perguntar para ele por que os teus discípulos não lavam as mãos. Você está ali no maior homem do universo, no Deus Todo-Poderoso que se fez carne e estava ali como homem. Alguém que transformava água em vinho. Alguém que tinha todo o poder ali. E você ia se preocupar se eles tinham... Por que os discípulos não lavam a mão? Parece burrice, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem lógica isso ou não? Não tem lógica. Não tem lógica. Eles viam ali a inteligência em pessoa, a sabedoria, a cura, o milagre. Andava sobre as águas, ele já havia andado sobre as águas. E eles queriam saber por quê. Isso é que a religião faz ao homem. Isso é que conceitos humanos fazem ao homem. Deixam o homem burro. E perdem oportunidades, grandes oportunidades, de serem curados, de receberem a sabedoria de Deus, de receberem o melhor de Deus nessa terra, de serem salvos por causa da religião. Como está o nosso coração? Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que quebrai vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis, quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E convocando a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Põe a mão no seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, nesta manhã, descontamina o meu coração. Às vezes o nosso coração está contaminado. E o Senhor alerta na palavra dele, não só nesse versículo, mas em várias partes da Bíblia, que o nosso coração tem que tomar cuidado. Você tem que cuidar do seu coração. No capítulo posterior,
ele fala para tomar cuidado sobre o fermento dos fariseus. Então existe um perigo de contaminação do nosso coração, amém? Então eu preciso saber que na nossa vida existe um perigo de contaminação do nosso coração. Se tem algo que eu preciso cuidar, é do meu coração. A Bíblia fala se eu não me engano, são 876 vezes de coração. E quando o Senhor está falando de coração, não está falando aqui do físico, né? Fisicamente. Não existia ainda a psicologia, eles não entendiam tanto o corpo humano, e o órgão central era o coração, tanto é que o coração é o primeiro a ser criado e o último né, quando a pessoa morre, o último órgão ali a terminar de bater é o coração. Mas na realidade não é o coração físico que a Bíblia está se referindo, mas está se referindo a toda uma profundidade em nós, aonde são tomadas as nossas decisões, aonde as emoções elas influenciam, a alma, é muito, né? Não dá para definir uma coisa só. O cérebro, existe é que nós não conseguimos entender isso, é difícil. Então, por exemplo, na psicologia, didaticamente, eles separam a razão da emoção, mas isso na prática não é separado, é tudo junto, existe todo um órgão junto. É que nem o espírito. Alguém poderia definir aonde está o espírito do homem? Você não tem como definir isso, nós não sabemos que tamanho que ele tem, aonde que ele fica. Nós não sabemos disso. Mas a Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração, cuidar com o nosso coração. E saber que não é o que nós comemos, Jesus está falando, não é o que vocês comem que vai contaminar o coração, mas é o que sai da boca do homem, isso sim vai contaminar o coração. Fale assim, eu preciso cuidar com o meu ouvido, porque isso contamina o coração. Porque o que sai da boca do homem, isso contamina o coração. E nós precisamos descontaminar o nosso coração. Vem muita contaminação, muita contaminação. O inimigo, ele fica ao nosso derredor, lançando flechas para contaminar o seu coração. E Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Isto sim é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos lhe disseram, sabes que os fariseus, ouvindo suas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro lhe disse, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, nem mesmo vós tendes inteligência? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém? Amém? Amém. Vocês estão aí? Estão acordados? Estão alertas? Jesus fazia tudo diferente, amém? Ele confundia, ele veio para confundir tudo, ele confundia as pessoas. Ele fez tudo diferente. No capítulo anterior, ele andou sobre o mar. Fisicamente isso é permitido ou não? Você consegue andar sobre as águas? Você consegue voar? Não consegue. Nós temos a gravidade aqui, nós não podemos voar. Nós não podemos andar sobre as águas. Mas Jesus fez tudo diferente.
Ele ressuscitava mortos. Ele curava os enfermos. Ele precisava de recursos, ele mandava lá pescar e saía a moeda da boca do peixe. As pessoas precisavam comer, e eram muitas, e o Senhor multiplicava pães e multiplicava peixes. Ele fazia tudo diferente. Tudo de uma forma diferente. E isso embaralhava a cabeça, inclusive, dos seus discípulos. Completamente, embaralhava. Pena que nós não estávamos lá para ver como eles deviam estar embaralhados. Porque cada hora era uma novidade, diferente. Porque o Jesus uma hora fala para eles assim, ó, você tem que orar pelos seus inimigos. Hã? Como assim orar pelos nossos inimigos? Se te baterem numa face, dá outra. Hã? Ele anda sobre as águas, ele ressuscita mortos. De repente ele fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Agora pirou de vez. Como assim comer da tua carne e beber do teu sangue? Para nós que hoje temos o entendimento do corpo e do sangue de Cristo é fácil. Mas na primeira vez que eles ouviram, muitos começaram a se afastar. Ao ponto de Jesus falar, e vocês vão ficar aqui também? Vão embora também? O Evangelho choca. Jesus choca as pessoas. No capítulo 15, no final, fala sobre a mulher cananeia. Ali deu um nó nos discípulos. Porque para os discípulos, Jesus havia vindo somente para os da casa de Israel. E eles chegam lá, cheios de si, manda essa mulher se calar, Senhor. Despede ela não é do nosso povo. Ela não é do nosso povo. Despede ela. E eles ficam ali esperando o mestre. Não, ele vai falar, né? Uau! Sai daqui, mulher. Você não é do nosso povo. Jesus veio para nós, da casa de Israel. Mas essa mulher não desistiu. E ela vai lá em Jesus. E Jesus fala o que para ela? Não é bom que dê pães aos cães. Os pães dos filhos. E essa mulher insiste. E retruca Jesus e fala, mas até os cães comem das migalhas dos seus donos. E o Senhor fala assim, vai mulher, que a tua fé te salvou. Como assim, Jesus? Como assim tua fé te salvou? Ela não é de Israel. Como assim? Que fé é essa que salva outras pessoas de outros povos? O que é isso? Ele perdoava pecados. Ninguém podia perdoar pecados. Como que ele perdoava pecados? Isso tudo dava um nó. Um nó. Vocês não podem julgar mais. Vocês não podem julgar. Ele ensinou sobre a justiça divina, porque o homem tem a justiça dele. A justiça humana. É essa que fala alto no nosso coração. E o Senhor falou, não julgue. Não julgue, nós julgamos. Nós recebemos uma informação e já damos todo o julgamento. Todo o julgamento. Pelas informações. Por qualquer coisa, a pessoa vai do céu ao inferno pelo nosso julgamento. E é bíblico isso, está na Bíblia. Quando o Eliseu foi ungir, quando Samuel foi ungir Davi, ele foi pelas circunstâncias. Deve ser esse. Deve ser esse. Olha, ele é alto, ele é forte. Ele é guerreiro. E o Senhor falou, não é esse. Aí veio o segundo. Deve ser esse. Esse é forte, é guerreiro. Porque que é isso? Um julgamento. Ele é um julgamento. E passaram todos os filhos e Samuel falou o quê? Cadê? Não tem mais nenhum filho? Tem um, mas é um nada lá. Está lá cuidando das ovelhas.
julgamento. O que o Senhor falou para Samuel? Deus não olha como olhos do homem. O que Deus olha? O coração. Não é o coração aqui. Ele olha esse centro das nossas atenções, do centro dos nossos pensamentos, de todo o nosso entendimento. É tão forte, abra lá em Provérbios, capítulo 4. Versículo 23. Provérbios 4, 23. Diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Põe a mão no seu coração de novo. Fala assim: Senhor Jesus, me ensina a guardar o meu coração. Irmãos, é muito sério isso. Muito sério. É muito sério. Pessoas estão se perdendo todos os dias porque não guardam o seu coração. Deixa o seu coração assim, está aberto para o mundo. Está aberto para qualquer pessoa. Está aberto. E aí vem, contamina. Eu tenho que guardar o meu coração. Eu tenho que guardar. É um perigo. Existe uma contaminação, só que a gente não vê isso. Se você vê alguém gripado e está numa sala fechada ou num carro, você, não, melhor eu sair daqui porque eu abri a janela, porque você vê que a pessoa está gripada, vai te passar a gripe. Mas a Bíblia diz que da boca sai, mas eu não estou vendo, só estou ouvindo ali e entrando minhoca. E entrando minhoca e vai contaminando o meu coração até apodrecer, até eu perder e me desviar do caminho. É um cuidado isso. Por isso que nós falamos muito, abra o seu coração, guarde o seu coração. Se está com alguma minhoca na cabeça, fale, abra, converse. É importante isso. Ontem falei com uma pessoa, ela estava sofrendo há 5 anos. 5 anos. Por uma falta, porque não guardou seu coração. Entrou uma coisa, há 10 anos atrás, no coração dela. Foi mal explicado. Há 5 anos, ela estava com isso no coração, sofrendo. Trazendo amargura, mágoa. 5 anos. O que eu deveria fazer? Na hora. Abrir o meu coração. Olha, eu estou sentindo isso. Porque senão vai apodrecer. Talvez não dê tempo. O Senhor nos alerta aqui. Claramente, guarde o teu coração. Guarde o coração não é deixar aqui entrar um monte de minhoca. Eu fecho e as minhocas, os vermes vão comer você por dentro. E quando você abre a sua boca, porque a Bíblia diz que da boca que sai a contaminação, do que está lá dentro, você contamina os outros. Pá, pá, pá. E tem igrejas todas contaminadas. Estão todos contaminados. Às vezes uma contaminação, uma pessoa contamina todos. É muito sério isso. Eu preciso tirar tudo, por isso que o Senhor fala, perdoa, perdoa, peça perdão, acerta as coisas. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É muito sério isso, irmãos. Muito sério. No coração da Bíblia, eu não vou ler todas as palavras, porque senão a gente não vai ter tempo, mas depois você pode procurar. Nós vemos pelo coração, a Bíblia não fala? Ilumina os olhos do meu coração. Nós cremos de todo o nosso coração.
Quando a gente aceita Jesus, a palavra não diz que para a justiça, com a boca confessa, mas com o coração se crê. Então nós cremos, nós sentimos, nós ouvimos, nós entregamos a Deus o nosso coração. O que o Senhor quer de nós? O nosso coração. É uma bênção trabalhar na obra de Deus, é uma bênção fazer coisas para as pessoas, para os pobres, isso tudo é muito bom, mas o que o Senhor quer é o seu coração. Sim ou não? O que o Senhor quer é o nosso coração. Ele é o centro, Ele está a alma, o homem interior. Nós nos arrependemos de coração. Nós nos aprofundamos no coração. O coração procede a vida. Nós vivemos do que está no nosso coração. As coisas mais importantes são que estão no nosso coração. As nossas decisões são tomadas no coração. Nós pensamos pelo coração. Discernimos, guardamos coisas. A palavra fala que nós guardamos coisas no nosso coração. Nós amamos. Nós damos, nós oramos. Nós cantamos. O louvor é aceito, Rodrigo, sem estar de coração, só de louvar, sim? O que a Bíblia fala? Que nós temos que adorar o Senhor. Nós criamos ídolos no nosso coração, que precisam ser tirados. A idolatria está no nosso coração. Vá lá para Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O Senhor está falando como eu devo proceder para caminhar com o meu coração limpo, caminhar na continuidade do caminho que eu devo cuidar do meu coração. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Mas como eu faço isso? Como eu protejo isso? Como eu mudo isso dentro de mim? Eu estava pensando em 3 tipos de pessoas. Quando eu estava orando, lendo essa palavra, me veio 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é a pessoa que vai ter o que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos segurar aqui. A segunda pessoa é que nem a mulher cananeia. Ela é livre, ela não conhece Jesus, ela não conhece doutrinas, ela não conhece religião, mas ela ouviu falar de algo que era bom. Tem algo que é bom. Tem alguém que eu vou lá e ele me perdoa. Tem alguém que eu vou até ele e ele restaura a minha vida. Tem alguém que eu vou até ele e ele me ama. Tem alguém que eu vou até ele e ele não vai me pedir nada em troca. Eu não vou precisar pagar nada e ele vai me ajudar. Tem alguém que eu vou até ele que tem a verdade, toda a verdade. Ela vai. Ela ouviu falar de um tal Jesus que faz essas coisas, que atende todo mundo, atende os pobres, atende os oprimidos, se preocupa com as pessoas, se compadece com as pessoas. Então as pessoas, antes de ir embora, ele vai lá e multiplica pães, peixes. E ela vai até essa pessoa
E lá ela é curada, lá ela é salva, lá ela é protegida. E com certeza, ela tem a opção de seguir nesse caminho, e alguns simplesmente vão receber uma bênção e vão voltar. E não vão seguir. E tem uma terceira pessoa que é o religioso, é o fariseu. É aquele que tem o coração duro. É aquele que está preocupado em perguntar para Jesus por que os seus discípulos não lavam a mão. É aquele que está preocupado com a sua religião. Foi formatada uma religião no coração dele, fechou a porta e Jesus não entra. Ninguém entra. É essa formatação, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. É esse tipo de pessoa. Irmãos, não se engane, os discípulos do Senhor não estavam entendendo nada. Cada hora era um choque. Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, não, você não vai sofrer, que negócio é esse de morrer? Não, você é o rei, você veio do céu, você faz milagres. Ninguém vai tocar em você, e se tocar nós vamos te proteger. Não, Senhor. E o Senhor falou, arreda-te, Satanás. Deu um nó na cabeça deles. Deu um nó. Eles não entendiam isso. Então só existe uma forma de entender isso. Uma forma. É pela graça. Fala assim, pela graça. Pela graça. A graça de Deus tem que iluminar o nosso coração, porque ilumina o nosso entendimento, e aquilo que o pastor Tiago falou no começo, a nossa mente passa a ser mente de Cristo. Só existe a graça de Deus tem que vir. Não adianta nós queremos plantar isso, se a pessoa não tiver graça de Deus. Não adianta você falar essas coisas, as pessoas não vão entender, os discípulos não estavam entendendo ali, estavam andando com Jesus. Pedro falou, não, eu não vou te negar, vai me negar sim. E depois ele quase entrou em depressão, porque negou Jesus. Pô, mas tem algo que é mais forte. Morreram depois, cheios do Espírito, cheios da graça, não estavam se importando com nada. Então não existe... Se nós não estivermos com a graça de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, e se nós não decidirmos morrer para este mundo, a pessoa que não morre para esse mundo, ela fica que nem um fariseu, fica botando regra, fica julgando os outros, fica perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. O perseguidor daquela época é o perseguidor de hoje, é o religioso que fica, não pode. Não pode. Da onde isso cura? Da onde isso interpretação de línguas? Da onde? Isso não pode, isso não pode. Nós precisamos da graça de Deus. Não é pelo que nós fazemos, isso não vai nos dar entendimento. É pela graça de Deus que nós vamos ter o entendimento das coisas de Deus. Quando os discípulos de Jesus foram cheios do Espírito, eles começaram a entender as coisas. Então, fala assim, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai fazer coisas loucas. Porque Ele está mudando as coisas. O pastor Tiago falou, um tempo novo, vem um tempo novo. Você acha que não vai vir coisas diferentes? Que nós vamos ficar espantados, opa, até aí eu vou, mas esse negócio de sair correndo com as letras da igreja aqui, aí já sair com a bandeira lá para fora, não. Isso aí é coisa de louco, isso eu não vou fazer. Deus vai fazer coisas loucas, pois Ele fez lá no passado, continua fazendo. Vai nos pedir coisas que são fora do nosso formato, e eu só vou entender isso se eu estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver com o meu coração iluminado com a graça de Deus. E todos nós, eu e vocês, precisamos disso. Senão nós vamos enxergar as coisas e vamos ficar que nem os fariseus. Olha o que o pastor está fazendo, olha o que o outro pastor está fazendo, olha o que o diácono está fazendo. Não, olha só. E vai ficar apontando o dedo, apontando o dedo, apontando o dedo.
e vai perder tempo. E vai atrapalhar o plano de Deus. E vai chegar uma hora que você vai chegar na frente de Deus e Deus vai falar assim, Senhor, eu fui um dedo lá na sua igreja para eles fazerem as coisas certas. Você atrapalhou, meu filho. Couro vai comer em cima de você. O Assis postou algo essa semana dos profetas. Né? Depois leia. Nós temos que apontar menos, amar mais, ajudar mais, ajudar o corpo de Cristo. E na dúvida, ora, pede para Deus vir com graça, para que o Espírito Santo te ilumine. Senão nós vamos virar religiosos com o dedão bem grande, apontando e querendo saber por que eles não lavam a mão. Por que eles não lavam a mão? Quero saber por que eles não lavam a mão. Não quero saber desse negócio de ressuscitar morto, de andar sobre as águas, de perdoar, de salvar as pessoas para a eternidade. Eu quero saber por que eles não lavam a mão. Quero saber por que eles comem linguiça. Eu quero saber por que eles cantam essas músicas aí diferentes. Isso que eu quero saber. Irmãos, não perca tempo. Peça para que a graça de Deus ilumine o teu coração, que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, para que você entenda as coisas de Deus. E vai ser difícil de entender as coisas de Deus nesses últimos tempos, porque tem muita coisa que vai mudar. Tem muita coisa que vai mudar, porque o Espírito Santo de Deus vai ser derramado, e você não vai entender certas coisas, se você não estiver cheio do Espírito. Porque vão ter pessoas que vão estar cheias do Espírito, entendendo tudo, e vão ter pessoas que não vão ter o Espírito e não vão entender nada. E vai ficar uma guerra. E não vai dar tempo de ficar explicando toda hora, isso aqui é assim, isso aqui, vamos fazer um seminário para explicar o que nós fizemos. Irmãos, o Espírito Santo explica na hora, já põe no teu coração, é de Deus. E ele fez isso porque é de Deus, pronto. Não fica perdendo teu tempo e perdendo o tempo dos outros. Ele fez isso porque é de Deus. Homem de Deus faz coisas de Deus, e eu preciso entender isso. E parar de ficar apontando. Ele não lava a mão. Era isso que eles faziam e é isso que vão fazer hoje. E nós vamos ser cheios do Espírito. Vamos ser cheios da graça para iluminar o nosso coração. Isso que Deus quer de nós. É isso, Deus quer. Que a gente seja cheio do Espírito, cheio da revelação de Deus. Não precisa explicar muita coisa, não vai dar tempo. Vai ser assim as coisas. Você vai ter que ter revelação em cima de revelação. Senão você vai perder tempo. E tem que guardar o coração. Como fazer isso? Ser cheio do Espírito. Morrer para esse mundo. Tem que tomar essa decisão. Não tem como. Não existe como. O Espírito Santo vai nos conduzir para isso. De uma vez por todas. Porque nós estamos num novo tempo. E eu preciso entrar nesse rio. De uma vez por todas. O Senhor me colocou algo no meu coração, que a gente precisa de ajuda, e Ele vai nos ajudar. O Senhor colocou algo no meu coração, nessa manhã, estava 2 graus quando eu acordei, antes das 6, o Senhor falou, eu vou ajudar. Ele vai ajudar a gente, Ele vai derramar o Espírito, Ele vai pôr graça aonde está preto. Ele vai iluminar o nosso entendimento. Você só precisa uma coisa: querer. Querer. Você quer? Você quer? Eu quero. Eu vou começar por mim. Para Deus iluminar o meu entendimento.
pastores, venham aqui na frente, por favor. Irmãos, todos nós necessitamos disso. Por isso que eu quis começar. Porque Deus, Ele quer abrir realmente, iluminar realmente o nosso coração para que a gente tenha um entendimento total. Não é por causa que eu sou o pastor que eu tenho um entendimento total, mas eu quero ter o entendimento total. Então é para todos. O Senhor falou para mim, eu vou ajudá-los. É para quem quer, não é para quem pode. Não é para quem não quer, é para quem pode, é para quem quer. Só querer. Então eu vou... Patrícia, pode ficar ali do lado da Karine. Eu incentivo a todos a virem, que eles vão apenas ungir você, para que o teu coração seja guardado, seja iluminado. Não é um momento de oração, é um momento de imposição de mãos que eu vou obedecer exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Não precisa explicar. Foi o que Deus colocou. Falou assim, você vai pegar, vai orar pelos pastores, você vai ser o primeiro, e eu vou encher do Espírito. O Senhor vê o coração. Não pense que você vai ter que cair aqui, ou vai vir uma luz do céu. Não precisa nada. Você só precisa decidir. É que nem quando a gente pede perdão. Não tem sentimento, é decisão. É querer ou não querer. É acreditar ou não acreditar. Você é livre. Eu não vou obrigar ninguém. Nós não vamos ir amarrar alguém para ungir. Você quer crer? Venha. Foi bem assim que o Senhor me falou. Aqui nesse tablado, Deus me confirmou através de 3 homens de Deus. Foi o bispo Zezinho, o pastor Nelson, e teve mais um outro pastor que vocês não conhecem, que falou, Guilherme, Deus está te dando uma unção para quebrar a religiosidade. Tem pessoas que estão presas na religião. Presa, às vezes pode ser presa com um monte de cadeado, amarrada, ou às vezes é só uma prisãozinha. A porta está até aberta, mas você não sabe que abriu. E tem alguns sintomas disso. Os sintomas são dedo, pessoas que julgam demais, pessoas que não aceitam as coisas do Espírito, pessoas que estão com o coração duro para perdoar, pessoas que estão com o coração duro para pedir perdão. Se você tem qualquer coisinha dessa, mesmo que seja pequenininha, porque às vezes a prisão ali é só uma redinha, só que você não está saindo dali. O Senhor quer que você voe. Eu vou orar com você. Se não tiver ninguém, amém, glória a Deus. Foi o que o Senhor me falou para fazer. Então você vem aqui no tablado que eu vou orar por você. Amém? E só uma parte ama o pastor Tiago. Quem ama o pastor Tiago? Amém. Mas eu orei hoje, né? Para que a gente precisa suportar uns aos outros. Né? Amém. Tiago tem sido uma bênção. E hoje é aniversário dele. Amém. Viu, Rodrigo? Hoje é aniversário dele. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Aleluia. Glória a Deus.